El planeta podría estar considerado en emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @educarparalavida en Instagram y @educarparalavida2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Acá estamos en una de las conferencias maravillosas que nos ofrece este evento Encuentro Educar para la Vida. Y bueno, estoy muy contenta de presentarles a nuestra conferencista Vera María Vidal Peroni. Ella es de Brasil, de Puerto Alegre. Vera Peroni es doctora en educación. Ella participa en el grupo de investigación nacional sobre la relación entre lo público y lo privado en la educación. Y es líder del directorio de grupos de investigación del Estado y de las políticas de educación básica. Y todo su trabajo gira en torno al Estado y la política educativa, con énfasis en Brasil y además en la relación de lo público y lo privado. Y bueno, tiene un trabajo muy bonito que está a punto de ser traducido también en inglés y en español para que todos los veamos. Entonces, bienvenidos, bienvenida Vera con nosotros. Graças, Carol. Bem, prazer estar aqui com vocês nesse importante evento Educar para a Vida. Já assisti, participei de vários debates que já aconteceram hoje, todos muito instigantes, maravilhosos. E, bom, eu, então, coordeno o GPR-PPE, que o Alberto, que me antecedeu na mesa, já estava falando sobre o nosso grupo, que é Grupo Relações entre o Público e o Privado na Educação, e que nós estudamos, então, atualmente, a relação entre o público e o privado em países latino-americanos, né? Atualmente, na nossa pesquisa, enfim, estão Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, Venezuela e agora, então, na próxima etapa também, México, né? E, então, tenho pouco tempo, né? A Carol vai precisar traduzir, enfim, para o espanhol, então eu vou começar já direto no assunto. Carol, tu acha que é importante traduzir essa parte? Acho que não precisa, né? Eu vou fazer só um pequeno resumo de falar um pouco o nome. Voy a hacer un pequeño resumen únicamente, redefiniciones de fronteras entre lo público y lo privado, implicaciones para la democratización de la educación. Estas implicaciones de la relación público-privada han estado investigadas en América Latina, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela. El GPR-PPE es un grupo de investigación en relaciones de lo público y lo privado. Pronto, Vera. Graças, Carol. Bien, por que relação entre o público e o privado? Né? Principalmente quando, há mais de 20 anos, nós pesquisamos os processos de privatização do público. Mas agora, com a pesquisa da América Latina, a gente começou, então, a ficar mais atento para a questão relação, para a palavra relação entre o público e o privado, né? E as implicações para a democracia. Por quê? Porque os países, principalmente sul-americanos, viveram ditaduras no mesmo período e tem processos muito recentes de democratização. Mas no momento em que nós estávamos construindo, dando os primeiros passos no sentido de uma sociedade construir essa sociedade democrática,
nós já vivíamos o auge do neoliberalismo, da reestruturação produtiva, da globalização financeira, que restringia direitos. Então, por isso que nós tratamos da relação entre o público e o privado. Por quê? Porque não são só processos de democratização, não são só processos de privatização, são processos também onde os países estavam construindo o seu direito à educação e os seus processos democráticos. Então, nós vivemos uma profunda correlação de forças, principalmente no final dos anos 80 em diante na América Latina. Segue, Carol. Tá certo. Bueno, para hablar entre la relación de lo público y lo privado, es muy importante tener en cuenta lo que es la relación. Hace más de 20 años han estado estudiando todo lo que tiene que ver lo público en la educación, pero últimamente, sobre todo en los países de América Latina, han habido muchas dictaduras y muchas diferencias estatales. Entonces se vio esa necesidad de estudiar lo público y lo privado. Vera hace una insistencia en definir la palabra relación, puesto que es este puente entre lo público y lo privado y las implicaciones que tienen para la democracia. La relación en los países... Carol, e é importante relação público-privado, porque eles acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que os países latino-americanos estavam lutando pelas suas democracias, sim, no mundo inteiro, o processo de privatização do público também estava cada vez mais em alta, digamos. Exacto. Hay una lucha, lo que se refiere Vera es que esta relación es importante decirla porque es un proceso que se juega al mismo tiempo en postdictadura, que hay una lucha por los derechos y lo privado es un proceso de correlación entre fuerzas que compiten. Lo público y lo privado como proyectos sociales de disputa y la democracia es comprendida como la materialización de los derechos en las políticas construidas colectivamente sobre la autocrítica de la práctica social. Bem, essa questão que a Carol acabou de falar, né, é o nosso conceito de democracia. Porque desde as primeiras pesquisas, nós tratamos sempre quais são as implicações do processo de privatização do público para a construção da democracia, principalmente de uma democracia ainda tão inicial, tão bebê, como nós falamos, né? Que estava dando seus primeiros passos. Bem, então, nós construímos um conceito de democracia, né? Para tentar entender de que forma o privado tem implicações para a democratização do público. E este conceito de democracia, então, ele tem 3 pontos que nós utilizamos 3 autores. Um é a questão da materialização de direitos em políticas sociais, né? E a gente trabalha principalmente com Ellen Wood, que é a não separação entre o econômico e o político. Então, a democracia ela é também a materialização de direitos em políticas e de direitos sociais universais. Vejam bem, quando o resto do mundo já estava em políticas focalizadas, dizendo que, enfim, não tinha mais espaço para o Estado como executor de políticas, nós estávamos construindo no nosso processo, e aí eu estou falando do Brasil, por exemplo, na Constituinte, né, que foi todo o processo de discussão da Constituição brasileira, nós estávamos lutando por direitos sociais universais, e dentre eles o direito à educação, né, porque a educação, ela nunca foi um direito social universal no Brasil, para todos e com qualidade, né, todos teriam que, obrigatoriamente, ter acesso à educação. Então, esse é o primeiro conceito. Depois eu vou falar de mais 2. Tu acha que já tem que falar, Carol? Sim. Vamos já falar um pouco antes de entrar no sujeito. Sim, Vera?
é isso? Sim, mas é que eu ainda quero falar de mais duas partes do conceito. Da democracia, tá certo. Isso, da democracia, né? Que é coletivamente construídas e na autocrítica da prática social. Tá, vou falar dessa parte aqui, um pequeno resumo. Cuando en Brasil, porque esto se habla de todo lo que está aconteciendo en Brasil, aparece en lo privado la materialización de los derechos, donde no se separa lo económico de lo político. Al mismo tiempo están aconteciendo muchas luchas sobre la petición de los derechos de la educación para que fuesen derechos obligatorios. Este concepto de democracia se define entonces a partir de una historia donde las políticas que se construyen colectivamente sobre la autocrítica partem da prática social. Sim. Então, essa última parte que a Carol falou é que o nosso conceito de democracia, então, são compreendida como a materialização de políticas, de direitos em políticas coletivamente construídas, que é a segunda parte do conceito. Coletivamente construídas, quer dizer, a coletivização das decisões. Então, um processo democrático em que as pessoas, e aí vem logo o conceito, né, que a gente vem depois de sujeitos, eles são protagonistas na construção deste processo. Né? E aí eu já vou falar na autocrítica da prática social, que aí é um conceito de Mesaros, porque são os sujeitos na própria prática social que vão pensar e repensar e reconstruir a sua prática social. Ok. Voy a hacer un pequeño puente. Vera nos dice que este concepto de democracia se construye colectivamente, justamente para que la construcción de la educación sea colectiva, y para esto se necesitan protagonistas de la construcción de los procesos colectivos, en este caso en la educación. Bem, e isso é um aprendizado, principalmente num país, como no caso brasileiro, em que nós nunca vivemos profundamente uma cultura democrática. Né? Então, o aprendizado da democracia, ele é um aprendizado muito importante. Eu falo sempre que ela é pedagógica, quer dizer, ela é o papel da escola no processo de construção da democracia, ele não é um papel menor, porque ninguém simplesmente nasce democrático, principalmente num país que não tem profundamente uma cultura democrática, em que as famílias não têm relações democráticas, em que as relações na sociedade, elas não são relações democráticas. Então, a construção de uma cultura democrática é uma construção que se dá na experiência, e aí eu utilizo o conceito de Thompson, que é um conceito de experiência, né? Assim como eu vou utilizar, logo depois de Thompson, o conceito de sujeito. Bem, então, a escola, ela é um espaço de construção de uma vivência democrática. Ela é um espaço em que eu vou aprender no cotidiano da escola a conviver com as diferenças. Eu vou, no grêmio estudantil, eu vou aprender a relação representante-representado, eu vou aprender o processo de pensar coletivamente o que é melhor para aquele projeto societário e para aquela escola. E se eu vou eleger um diretor, porque aqui no Brasil, quando nós iniciamos o processo democrático, nós colocamos na Constituição a gestão democrática da educação. Ela foi muito importante, justamente porque
acreditamos na importância da escola para a construção de um espaço democrático. Obrigada, Vera. Vou fazer aqui um pequeno resumo do que tu falou. El aprendizaje en Brasil, es decir, la democracia nunca se vivió en Brasil. Entonces, una cultura democrática se debe construir. En ese caso, el papel de la escuela es muy importante y es pedagógico. Y es por medio de esta que se espera construir estos tejidos y estas relaciones, porque es en la experiencia y en los conceptos, bueno, en este caso ella habla de Thompson, para decir que en la experiencia que se obtiene en la escuela, donde es un espacio de construcción, un espacio de convivencia, un espacio donde se viven las diferencias y donde se representa, donde hay representantes y representados, es donde se genera el pensamiento colectivo y donde se puede diseñar y aprender lo que puede ser una estructura y una cultura democrática. Vera, bem, sim. E o outro conceito que nós fomos construindo ao longo das nossas pesquisas, então, bem, eu já tratei com vocês o conceito de relação público-privado, de democracia, né, as implicações para a democracia, e faltou falar do que nós entendemos por público e privado. É muito importante, porque nós entendemos público e privado como projetos sociais em disputa, projetos societários em disputa. Aqui está conosco a Inês Copelo, que também terá uma fala, e nós participávamos de um grupo, né, Inês, do Mercosul, e vários companheiros do grupo ficavam incomodados com a questão público-privado, porque trabalhavam com movimentos sociais. E no diálogo com esse grupo, que nós, enfim, nos encontrávamos todos os anos por mais de 20 anos, nós fomos construindo esse conceito de público-privado, que público e privado são projetos em disputa, que eles se dão tanto por dentro de uma estrutura de correlação de forças, por dentro do Estado, por dentro das instituições públicas, e também por dentro da sociedade civil. Porque, por exemplo, não é possível falar que o movimento Sem Terra no Brasil, né, o movimento mais avançado que nós temos aqui, ou o movimento Sem Teto, que tem todo um projeto de educação, eles estão inseridos no privado porque não são estatais. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do privado entendido como uma proposta vinculada a um projeto que é mercantil e agora, nesse momento histórico, também neoconservador e neofascista no Brasil, versus um projeto de construção do público que está intimamente vinculado ao democrático e de igualdade social, enfim, de luta por todos os excluídos, enfim. É um projeto democrático, entendido a democracia como um projeto igualitário. E aí, Carol? Bueno, voy a hacer ahí un pequeño resumen. En este caso, los proyectos sociales son proyectos que están en pelea. El proyecto privado tiene una propuesta que está más vinculada a una propuesta que es mercantil, a un proyecto mercantil. Esa es la forma de proyectos privados que estamos hablando. Y al contrario, lo público es mucho más a lo social, vinculado a lo democrático, y ahí verá como ejemplo el movimiento Sin Terra, que es un movimiento, ¿estamos en lo cierto? Un movimiento que está vinculado más a lo democrático y al tejido social y público. Perfeito, Carol. Bem, então, essa ideia de público e privado, por exemplo, na nossa pesquisa, nós investigamos o Brasil e dialogamos com pesquisadores de outros países latino-americanos. E no Brasil, cada subgrupo do nosso grupo
pesquisa, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, as alianças público-privadas, né, com várias empresas, instituições. Então, o que nós estamos analisando? Nós estamos analisando como que o privado interfere no público. E aí, o próximo conceito que eu vou tratar é que também nós fomos construindo ao longo do diálogo, né, para analisar os nossos dados, é a ideia de sujeitos e conteúdo da proposta. Porque, afinal, quem é esse privado? Quem é este privado? Ele não é uma abstração. Então, quem são estes sujeitos e que conteúdo eles têm? Né? E ao pesquisarmos quem são esses sujeitos, como eles se relacionam e que conteúdo eles têm, não só no sentido de conteúdo da educação de maneira mais estrita, mas qual é a proposta educacional que eles têm. Nessa perspectiva que nós fomos encontrando ao mapear esses sujeitos, infelizmente, né, que nós já fazemos pesquisa há muitos e muitos anos, era mais o conteúdo da educação vinculada a um projeto mercantil. Só que, atualmente, também sujeitos vinculados ao neoconservadorismo e ao neofascismo têm estado muito presentes na sua proposta educacional. Outro subgrupo do nosso grupo trabalha Porto Alegre, né, e o Rio Grande do Sul, inclusive que o Alberto, que falou há pouco, trabalha no grupo Rio Grande do Sul. E o que nós podemos dizer? Que tanto o governo de Porto Alegre, quanto o do Rio Grande do Sul, quanto o do Brasil, tem o privado, a privatização do público como política pública. Por isso que eu digo que o projeto privado está em correlação de forças por dentro das instituições públicas e dos governos, e também está por dentro da sociedade civil, né? Então, é isso que a gente tem tentado aprofundar. Não é o privado que chega e obriga o público a fazer uma aliança público-privada. É o público que chama as empresas para que cheguem na escola e definam o conteúdo e a gestão da escola. Perfecto. Contenido. Listo. Entonces, aquí vamos a entrar en un análisis de cómo lo privado interfiere realmente en lo público. Lo privado como una propuesta educativa. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quiénes son los actores de este movimiento que ellos tienen? Entonces, Vera nos da un ejemplo de un movimiento que hay en Porto Alegre, en Río Grande do Sul, como ejemplo, donde está la privatización de lo público y lo privado. Entonces, dentro de la sociedad civil, donde lo público realmente no es que lo privado obligue a lo público a volverse privado, sino que lo público llama a las empresas para que definan este contenido y realmente es interiormente donde se privatiza el contenido de las instituciones educativas. Entonces, bueno, perfeito. Eso por ahora. Perfeito. Bem, outra parte importante para as nossas análises, porque esse processo de privatização ele não ocorre só no Brasil e na América Latina, ele ocorre no mundo inteiro, né? E a gente tem contato com pesquisadores de todo o mundo, até por isso que a gente está fazendo esse livro, que agora saiu em português, né, da nossa pesquisa, a gente está fazendo também em espanhol e inglês para poder dialogar. Esse fenômeno está ocorrendo no mundo inteiro. Então, algumas pessoas que estão nos escutando devem estar falando, sim, mas isso não ocorre só no Brasil. Não. Ele tem particularidades, mas ele ocorre em todos os países, né? Nós já fizemos várias pesquisas com outros países para tentar entender as semelhanças e diferenças, né, de como ele está ocorrendo em cada país.
Bem, mas outra questão muito importante da nossa pesquisa é que a gente entende esta relação público-privado como um projeto ou como uma disputa de correlação de forças que ocorre na sociedade, né? Em um período particular do capitalismo. E neste período particular do capitalismo, nós estamos vivenciando mais fortemente o neoliberalismo, e aí com as características do neoliberalismo pós-2008, né, a crise de 2008, que muda o papel do Estado, a ideia de um Estado que não é simplesmente mais Estado mínimo, mas é um Estado empreendedor, é um Estado que não é mais o executor, mas é um Estado que ele vai cada vez mais assumir a coordenação das políticas e fazer alianças público-privadas, né? E que tenham como conteúdo, porque vejam, o diagnóstico neoliberal é que a culpa da crise está no Estado. Eu não vou ter tempo de aprofundar isso, depois a gente vai para o debate, mas a culpa está no Estado, no público. Então, o privado passa a ser parâmetro de qualidade. Então, mesmo aquilo que está por dentro do Estado acaba tendo uma lógica de mercado. E essas alianças público-privadas, elas vêm sempre com a ideia de que o público, que a escola pública vai mal, então o privado tem que vir e colocar o seu conteúdo vinculado à meritocracia, à competitividade, à bonificação, a toda uma lógica de gestão privada por dentro do público, para que este público, enfim, possa ter aquela qualidade que o mercado quer e formar aqueles sujeitos que o mercado quer naquele momento, né? Então, esse é um pouco a característica do neoliberalismo pós-2008, e também, mais além disso, a crise, ela não diminui o poder do neoliberalismo. A crise, ela vai fazer com que os países tenham menos acesso aos direitos sociais. E há uma naturalização de que as políticas sociais, elas são gastos e têm que ser evitados num momento de austeridade fiscal. Então, a crise mais uma vez, ela diz, bem, piorou a crise, então agora não podemos mais gastar com educação, precisamos passar para o setor privado. Não podemos mais gastar com saúde, precisamos... Aqui no Brasil, até a Petrobras, que é a nossa empresa de petróleo, está em processo de privatização, né? E foi, bem, toda uma discussão do golpe de Estado vinculado a isso. Fala, Carol. Bom, tá certo. Eu vou fazer uma leitura do slide 5, 6, e depois coloco um pouco o resumo do que tu falou. Certo. Não, acho então, que se tu fizer dos slides, tá bom. Tá bom, 5 ou 6, Falando do neoliberalismo. Tá certo. Então, acabamos de entrar aqui. Diferentes formas. Un periodo en particular del capitalismo, entonces Vera nos está hablando un poco, ya está adentrándose mucho más en la parte actual de cómo está afectando todas las políticas estatales en lo que es la educación, en la escuela pública y en la escuela privada. Entonces, en un periodo particular del capitalismo y las redefiniciones del Estado, están 3 tipos de definiciones, que está el neoliberalismo, el neoconservadurismo y el neofascismo. En este caso, el neoliberalismo, donde el Estado redefine su papel de Estado mínimo a Estado empresarial. El foco de los cambios es el emprendimiento, el Estado emprendedor, que ya no es el ejecutor de las políticas sociales, sino que transmite al individuo
a través de la meritocracia, la competitividad, la responsabilidad de su éxito, de su fracaso, donde hay cambios de propuestas corporativas con principios colectivos y democráticos hacia el individualismo. Entonces, por ejemplo, decía Vera, cuando la escuela pública va mal, hacen la petición a la parte privada a que empiece a entregar todo esto, meritocracia, competitividad, y eso es lo que pasa, que como decíamos, y me permito señalar que la parte privada trabaja de manera mercantil y por eso trabaja con esto de la competitividad. Y en momentos de crisis se pide que los países tengan los mismos derechos y acceso. Entonces a veces pasa que la parte pública dice no, lo que pasa es que ya no tenemos dinero, entonces ya no podemos hacer nada y empiezan a acudir a la parte privada para que se integre en todo lo que es el contenido. Y se disminuyen aún más los derechos sociales. Bueno, leo la última parte. Neoconservadurismo y neofascismo son fundamentales para el neoliberalismo en este periodo histórico. Los autores también señalan que la crisis como forma de gobierno provoca nuevas formas conservadoras y nacionalistas, en algunos casos excesivamente fascistas. Aí, deixa você entrar. Bem, então, alguns autores, inclusive, chamam de processo de desdemocratização. Né? Por quê? Porque há quase que uma naturalização da perda de direitos sociais. Então, vejam, se os países que tiveram direitos sociais universais, o estado de bem-estar social, vivem essa crise, imaginem países latino-americanos que viveram ditaduras, que não viveram estado de bem-estar social, que não viveram direitos sociais universais e que estavam começando a construir a sua luta por direitos. Então, veja bem, há uma naturalização dessa perda democrática. No caso brasileiro, nós chegamos a falar que é a naturalização do possível. Por quê? Muito se lutou para ampliar a educação. Então, se ampliou a educação, teve a inclusão de crianças pequenas, né, de creches que antes eram da assistência social, que vieram para a educação. Enfim, várias questões. Pensar numa educação para todos, teve toda uma luta por uma educação indígena, uma educação do campo, enfim. Só que essas lutas por direitos, elas não vieram acompanhadas do pressuposto, do financiamento necessário para que elas ocorressem com qualidade. Então, o que aconteceu? Uma ampliação da oferta educacional, mas com aquilo que eu chamo de naturalização do possível, do jeito que deu. Por quê? Porque já era um período chamado de crise, que o Estado tinha que ter menos financiamento para a educação, enfim, toda uma disputa do mercado financeiro com os setores sociais, enfim, inclusive em governos, né, mais à esquerda, e agora, então, nós estamos vivendo o auge disso, porque estamos vivendo no Brasil uma perda enorme de direitos desde o golpe de Estado que nós tivemos, que retirou a presidenta Dilma do poder e outras, enfim, e o setor mais diretamente vinculado ao mercado assumiu imediatamente, e depois um setor, então, que além do mercado é também vinculado ao neoliberalismo e ao neofascismo. Fala, Carol. Tá certo. Aqui. Muita coisa.
muita coisa. Mas isso aqui é interessante que a gente compreende muito bem seu português. Bueno, el neofascismo, en el gobierno del neofascismo, especies del género del fascismo, como el fascismo brasileño, el movimiento fascista, es un movimiento reaccionario de las masas arraigado en capas intermedias. El gobierno de Bolsonaro, un movimiento y un gobierno neofascista y no una dictadura fascista. La violencia es un elemento clave, eliminar al adversario, las bases económicas siguen siendo las mismas, la respuesta a una crisis económica, desempleo y política. Ya no se cree en las instituciones, según Boito, en el 2020. Vera, te pido si puedo aquí hablar de lo que me explicaba sobre las creches, las guarderías. Não, é um pouco depois. Segue um pouco mais para frente. Ah, tá certo. Então, fica aqui na slide 10. Sim, nós... bem, não vai dar tempo, senão, né, porque como eu e a Carol temos que falar, eu ia aprofundar as discussões teóricas e também empíricas da questão do neoconservadorismo, neoliberalismo e neofascismo no Brasil, né, e a questão do conceito, né, principalmente a questão do neoconservadorismo brasileiro, né, vinculado à nova direita. Então, a questão da família tradicional, enfim, todo um retorno à ideia de anticomunismo e todo um movimento contra aquilo que se chamou a maré rosada na América Latina, que foram os governos de esquerda, né? E também todos os movimentos feministas, né, toda a questão anti-homofóbica, enfim, tudo aquilo que a gente começou a dar alguns passos no sentido da construção de uma sociedade mais democrática, isso se perdeu agora com uma reação enorme da sociedade, achando, enfim, principalmente setores que historicamente não foram democráticos, né, racistas, homofóbicos, e também vinculado não só aos preconceitos, né, raciais e tudo isso, mas também os setores vinculados ao mercado, que os pequenos avanços que a gente teve num governo mais de esquerda, no sentido de igualdade social, mas mínimos, assim, né, no sentido das pessoas terem mais acesso à educação, à saúde, aos direitos sociais, a um projeto mais desenvolvimentista, ao emprego, isso já foi demais para os setores vinculados principalmente aos grandes produtores de terra, né, e ao setor financeiro no Brasil, que foram as alianças que tiveram para o golpe, né, que depois um tipo de governo, e a partir daí, enfim, depois eu preciso explicar por que neofascista, eu preciso explicar isso, porque talvez as pessoas que não estão no Brasil não estão vivendo no cotidiano aquilo que nós estamos vivendo em termos de violência, né? Tá certo. Vera, então eu proponho, a gente tem agora 15 minutos, a gente fecha nossa fala para dar a abertura para as perguntas das pessoas. Então, você gostaria de falar do neofascismo, certo? Sim, mas eu acho que eu já vou direto, Carol, acho que eu já vou direto para a educação, então, porque não vai dar tempo, né? Tá certo. Depois, se quiser, você pode dar um elemento específico do que pode ser o neofascismo e vamos continuar. Sim, porque a diferença aqui do que eu estou tratando do neofascismo para o neoconservadorismo é principalmente a questão de ser da violência, né, e de ser uma política de massas e principalmente aí a ideia de antissistema, né? E aí, bom,
Aí eu estou baseando em um autor que está fazendo toda uma discussão de que existe o fascismo lá, inicial, enfim, italiano, e os neofascismos, e aí com as suas características específicas do movimento histórico, enfim, que tem questões estruturais. Eu utilizo muito o conceito particular de Lukács, né, que é um momento particular do capitalismo, assim como é um momento particular do neofascismo no mundo. Ele tem características diferentes, mas ele permanece fascismo, só que tem as características do seu período histórico, né, históricas e geográficas, digamos, né, mas bem, vai, Carol. Tá certo, então, o neofascismo, Vera intenta explicarnos el paso del neofascismo al neoconservadurismo, donde hay varias características similares y otras diferentes, como lo es la violencia, la idea de las masas también. En este caso, milicias, de los militantes. Carol, as milícias. Sí, de las milícias. As milícias, también. Não sei se traduz assim, mas as milícias é um ponto-chave. Sí, de las milicias, que es lo que crea toda esta barrera de estado de control, y pues más de control. Y sí, y más de control es de infligir el miedo, exactamente. Acá estamos hablando, Vera, del movimiento neofascista que tiene que ver con el mandato de Bolsonaro. Sí. A gente está falando do momento do governo do Bolsonaro no poder, nesse caso, como exemplo do neofascismo? Sim, na verdade, eu acho que a gente já tem algumas características, né, que já começam antes de Bolsonaro, porque o que nós temos discutido no Brasil é que havia já uma reação forte contra os mínimos direitos que estávamos conquistando, né? E essa reação, ela já vinha ocorrendo na sociedade. Mas eu preciso seguir, Carol, e vamos, senão não vou ter tempo de falar mais direto à parte da educação, né? Isso, educação. Que agora entramos, né? Bem, no Brasil, mais de 80% da matrícula em idade escolar é pública, nas crianças do ensino fundamental e médio, né? Que seria, enfim, ensino primário e secundário, né? Ela é menos de 20% é privada, em escola privada. Então, a maior parte da escola é pública. Então, o que nós estamos discutindo de privatização do público? É o conteúdo da educação que está sendo disputado neste momento do Brasil, de diversas formas, tanto através das parcerias, né, das alianças público-privadas, quanto também do controle, porque tem alguns programas, como escolas militarizadas, como homeschooling, como escolas sem partido, que são formas de controle do trabalho do professor e de medo, né? De colocar medo no professor, no sentido de fazer um controle daquilo que o professor está fazendo. Então, esse controle vem com aulas prontas do setor privado mercantil, ou vem de uma forma mais explícita, acompanhando aquilo que o professor pode ou não pode fazer em sala de aula, porque, bem, estamos vivendo um período que não é democrático, né? Tá certo, vou tentar explicar isso. Acontece que, pasa que en Brasil el 80% de la educación es pública y el 20% es privado. Entonces, el contenido de la educación, como insistimos, es el que está siendo privatizado. Y también hay muchas alianzas. Estas alianzas son realmente tratos con las empresas. No son alianzas amicales, sino tratos con las empresas para ejercer un control interno. En este caso, Vera nos comenta que
Por ejemplo, hay un control de lo que el profesor puede decir o no, de lo que el profesor puede comunicar o no, y también un control mercantil interno. En este caso ahora sí podemos hablar de las creches, ¿sí? ¿O lo vas a comentar Sim. ahora? Agora, outro conceito que nós trabalhamos é que nós separamos o público e o privado de 3 formas, porque também dialogando com outros pesquisadores em outros países, nós observamos que alguns pesquisadores tratavam o privado só quando havia uma oferta privada, né? Então, nós dividimos, né? Porque no Brasil a gente trabalha num conceito mais alargado de público e privado. Então, nós trabalhamos com o conceito de execução, direção e execução. Então, o que eu falava antes de começar com a Carol era que a execução é quando o privado assume a oferta, como no caso das creches, que são as guarderias, e as educação profissional, educação especial, onde muitas vezes o privado assume diretamente a oferta educacional e o setor público só repassa financiamento e o privado assume a oferta. Então, nós chamamos de execução. Listo. Para explicar la ejecución, nos quedan 5 minutos. Para explicar la ejecución, entonces, está la ejecución, que es lo que maneja lo privado, que se encarga de la oferta. Y ahí es donde podemos hablar que están las guarderías comunitarias, algunas instituciones privadas, y a su vez el público también asume la oferta privada y repasa el dinero. En este caso, Vera nos explica un poco que las instituciones privadas también no pagan al profesional como tal, como el escalafonado, sino que contratan a cualquier tipo de persona, que ya Vera nos dirá, a cualquier tipo de persona que trabaje en lo privado para simplemente cumplir con esta educación mercantil. Listo, esa es la ejecución. La siguiente, ¿cuál sería? Isso. A seguinte é a direção. É quando os grandes movimentos empresariais e neoconservadores, enfim, estão disputando a pauta educacional, estão influenciando as políticas educacionais. Mas o que eu quero falar mais é da execução e direção que ocorrem con las alianzas público-privadas. Vai, Carol. Sí, lo que más le interesaría enfatizar a Vera es lo que ocurre entre la ejecución y la dirección, que es como, ahí es donde se trabajan las alianças entre lo público y lo privado. Sim. Essas alianças público-privadas, nós dizemos que elas atuam na direção e na execução. Por quê? Porque elas assumem o conteúdo da escola, já que as aulas vêm prontas, padronizadas, é a mesma aula que ocorre, pensem no Brasil, o norte, né, onde tem forte questão indígena, tem as diversidades regionais que são muito fortes, é um mesmo material chamado padronizado e replicável, quer dizer, é igual para todos, e o professor não tem autonomia de fazer mudanças naquela aula que já vem pronta. Então, essa é uma questão. Eles trabalham também com formação de professores. Então, quando se faz uma aliança público-privada, muitas vezes se compra o material pronto, a formação de professores, uma proposta de gestão da educação. Lembrem que eu falava para vocês que nós lutamos por uma proposta de gestão democrática. Não saiu da Constituição, ela permanece lá. Só que isso se perde, porque quando chega a empresa, ela tem outra proposta de gestão, que é uma gestão gerencial com toda a sua carga
né, de conteúdo de gestão, que é completamente diferente daquele aprendizado que a escola fazia da democracia, enfim, com toda a sua, o seu alargamento dos espaços de participação. Claro, bueno, voy a destacar algo que dice Vera, es que en ese intermedio entre la ejecución y la dirección, tanto en el norte como en el sur, como en el centro de Brasil, la información educativa se pasa como material en masa. Entonces, tanto para los indígenas del norte va esta información, tanto como para el litoral, como todo esto, y también se hacen las alianzas con los profesionales. Y es decir, el profesor no tiene derecho a colocar su conocimiento, sino a repasar ya algo que estuvo impuesto para que él lo repase a los estudiantes. Y bueno, esta es una propuesta de gestión donde no le da espacio ni cabida de entrar a la democracia. Creo que temos que ir, a gente tem que ir fechando. Então, isso. Bem, então eu só vou fechar com uma última questão, então, né? Que vejam, se nós, no Brasil, nós tivemos, aí está lá no slide 15, lá, vai acompanhando das considerações finais, Carol, que no Brasil nós tivemos pequenos momentos de democracia e logo depois ditaduras, né? Então, nossa cultura democrática ainda não foi construída, ela está começando a ser construída. Então, nós destacamos a importância do papel da escola neste processo de construção. Então, nós destacamos a implicação para a democratização de toda a naturalização do individualismo e da censura que nós estamos vivendo no nosso país. Há uma naturalização disso, né? O setor público compra o material pronto e os professores têm que repassar aquilo, e há uma naturalização de que isso é a qualidade da educação. Então, se perdeu, em parte por medo, e em parte porque também, né, toda a precarização de vida do trabalho e do trabalho do professor, né, perdido o seu protagonismo, né, o professor como intelectual, e isso é muito, muito grave o que está acontecendo. Então, é isso, com isso eu também vou terminando, né, no Brasil a garantia de acesso, então, ela ampliou, o Estado continua sendo responsável, mas cada vez mais é o privado que tem assumido o conteúdo da educação e a pauta educacional, né, então, hoje, o que está em disputa é o papel da escola na construção de um projeto democrático, né? Então, quando nós estamos falando, né, educar para a vida, a gente está pensando que são projetos societários que estão em disputa quando a gente fala em educar para a vida, né? Porque um projeto democrático, democrático, igualitário, ele não é um projeto de consenso numa sociedade de classes, né? E principalmente nesse momento histórico ainda, intensificada pelo neoconservadorismo e o neofascismo. Então, é isso, muito obrigada. Bueno, Vera, muchísimas gracias. Neoconservadurismo y neofascismo es una de las corrientes que se están moviendo peligrosamente en Brasil, puesto que Vera nos comentaba que han habido pequeños momentos en la historia de Brasil de democracia, como pequeños brillos de democracia, y el resto han sido momentos muy grandes de dictadura. Entonces se ha naturalizado la cuestión de la censura de la información y también la naturalización del miedo. Entonces, el Estado continúa siendo y estando a cargo en el poder y siendo responsable de todo esto. Y no hay ninguna consecuencia con relación a eso. Entonces, esta es como la explicación del neoconservadurismo y el neofascismo. Vera Peroni, te agradecemos mucho. Vera tiene un trabajo que muy pronto se traducirá en español y en inglés para que tengamos acceso. Y bueno, muchas gracias, Vera.
por tu trabajo. Obrigada, Carol. Y gracias a ustedes por este Sim, espacio. agora fico aguardando as questões, para a gente continuar o debate. Eso, exactamente. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta para colocar, para ver antes de cerrar, sobre este trabajo sobre la educación entre la relación entre lo privado y lo público. Bueno, por lo menos yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la vía que ustedes ven de salida hacia, o sea, aparte de la escuela, sienten que en la familia también hay alguna responsabilidade? Por exemplo, na escola, que tem uma responsabilidade democrática, mas você acha que a família também tem alguma responsabilidade naquela função democrática? Sim, com certeza, Carol. Bem, como eu falei, o processo democrático é muito recente no Brasil, né? Era muito recente no Brasil. Então, eu falava o seguinte, ó, que, por exemplo, quando nós lutamos para eleger um diretor de escola, não era só um diretor de escola, era um aprendizado da democracia representativa, porque os pais iam eleger o diretor. Quando a escola chama os pais para pensar juntos num projeto pedagógico, porque quando a gente falava de gestão democrática era isso, quem pensaria junto um projeto de escola era a comunidade escolar, incluindo os pais. Então, este aprendizado de democracia, né, de uma sociedade menos racista, menos homofóbica, mais participativa, de, afinal, a democracia ela também é conflito. Então, pensar num projeto societário, num projeto de escola, ela não é simplesmente consenso ou uma coisa simples, mas ela é um aprendizado. Viver no coletivo é um aprendizado. Então, esse é um aprendizado de pais e filhos. É um aprendizado também das famílias, né? Então, o que a gente tem, a gestão democrática pensou muito em construir coletivamente com a comunidade escolar e com a família um projeto de educação. Porque onde a educação chegou? Aonde não tinha educação no Brasil. E era para quem? Era para os mais vulneráveis e miseráveis. Os pobres e classe média já estavam na escola. Onde ampliou? Ampliou para aqueles que não tinham. E essa ampliação foi pública. Só que esses que não tinham também são os que menos tinham acesso a toda uma cultura escrita. Então, tinha toda uma questão de pensar a aprendizagem, do direito à educação não ser só o direito à vaga, mas ser o direito à aprendizagem, ao conhecimento, né? Então, como é que a escola fazia aquela pessoa, muitas vezes filhos de pais analfabetos, né, construir o seu processo de conhecimento, né? E aí pensar em ciclos escolares, toda uma proposta de conteúdo vinculado à construção do sujeito. Bem, tudo isso se perdeu quando os governos compram um material pronto, que chega na escola e o professor tem que fazer aquela escola, eles chegam a falar rotina, o professor tem que fazer aquela rotina. E entra um supervisor para ver se ele está fazendo aquela aula naquele dia. E isso não é uma coisa nova. Até o nosso grupo, que se chama GPR-PPE, que é Grupo Parcerias Público-Privadas na Educação, ele tem uma página na internet, que tem todos os nossos livros, todos os nossos artigos, nós somos em mais de 30 pessoas neste grupo. Vale. E ali, veja bem, ali nós temos, há muitos anos, a gente vem acompanhando essas alianças público-privadas na educação, não começou com Bolsonaro. As primeiras pesquisas foram lá no final da década de 90, início dos anos 2000, lá do Instituto Ayrton Senna, que os relatórios, os livros estão todos lá na nossa página. Temos também um canal no YouTube, com muitas entrevistas
né? Inclusive com esses países latino-americanos que eu falei que estão na nossa pesquisa. Ai, Carol, falei muito, né? E agora, como é que tu vai traduzir? Bueno, yo lo que puedo decir es que este grupo de pesquisas, este grupo de investigación que nos está hablando Vera es muy importante. Lamentablemente ya tenemos que, bueno, cerrar la sesión, pero este grupo de pesquisas que es GPRPPE de la Universidad Federal de Río Grande del Sur tiene unas investigaciones muy importantes a las que ustedes tienen que acceder. Y pues Vera, muchas gracias. Acá me dicen que debemos cerrar ya emisión. Y yo creo que igual te entendieron porque tienes un portugués que es muy, muy, muy entendible. Te agradecemos mucho por darnos esa información y esclarecernos sobre esta relación en la parte educativa de lo público y lo privado. Muchas gracias, Vera. Enorme. Foi um prazer enorme, muito obrigado pelo convite, né, pela invitação a esse importantíssimo encontro, né? É o papel da educação neste período particular do capitalismo de tantas perdas democráticas, né? Como é que a gente pensa isso? Então, é um pouco isso. Um abraço a todos e muito obrigada. Gracias a todas y a todos. Evento Educar para la Vida. No sé si ellos hacen el cierre. Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos.